Seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! No programa de hoje, nós vamos continuar a apresentar algumas entrevistas que nós realizamos lá no South Summit Brasil, edição de Porto Alegre. Vamos conversar com o Victor Abs, ele que é o CEO da ProHub. Também vamos conversar com o Rodrigo Sabiá, que tem um projeto muito legal para você conhecer. Vamos falar também com o Carlos Aranha, que é um profissional da área de inovação com uma larga experiência nesse contexto. Para conversar conosco sobre consórcios, vai estar conosco a Patrícia Flores. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com ela, a pós-doutora Vera Brock. As dicas de saúde bucal são com a Aline Martins e Silva, cirurgiã dentista. As dicas jurídicas com o advogado Dr. Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, onde nós estamos aqui gravando este programa. Também da fotógrafa de posicionamento profissional Priscila Oliveira. E também temos o apoio da Canadá Intercâmbio. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. E olha só quem eu encontrei circulando aqui pelo South Summit, o Victor Abs, que é o CEO da ProHub. Vitor, o que tu tá achando aí do South Summit? Cara, incrível como sempre, essa terceira edição é a segunda que a gente tá fazendo aqui a cobertura pela Prefeitura de Porto Alegre. Incrível, vou te dizer, esses 35 graus não amoleceu a galera. Tá ótimo pra ficar de blazer assim como eu tô, né? Um traje bem adequado. Mas eu te pergunto o seguinte, em termos de conteúdo, em termos de visitantes, tá crescendo o South Summit a cada ano? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Porto Alegre, tem evoluído demais e cada vez mais se tornado um espaço onde as pessoas e turistas começam a não só passar para ir a outros destinos, mas começam a ficar na nossa cidade. Toda essa revitalização aqui do cais embarcadeiro, agora, né, essa licitação aqui pros galpões aqui, né? Então, assim, eu acho que o futuro é gigantesco, cada vez mais as pessoas têm comprado e aderido a essa ideia aqui. O que tu já viu de diferente aí nesse South Summit em relação aos outros que tu já tiveste aqui? Olha, eu notei que teve ajustes estruturais e isso foi fantástico, né? Nós tivemos um número maior de startups e de investidores e uma coisa que eu acho que as pessoas aderiram bastante é essas gerações de conteúdos independentes que ajudam muito. Eu estava conversando com o Thiago agora há pouco, que é o CEO do South Summit, e a primeira coisa que ele falou é, cara, obrigado para vocês que estão gerando esses conteúdos, porque isso ajuda a multiplicar e levar para fora o que acontece dentro aqui desses pavilhões. E aqui a gente vê pessoas circulando de vários países, vários idiomas. Isso é, sem dúvida, para a cidade de Porto Alegre uma coisa maravilhosa, né? Tá sempre nos colocando cada vez mais no mapa mundial. Então hoje Porto Alegre é um ponto de fato reconhecido, fomentando cultura, inovação e negócios, e eu acho que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é muito sobre isso. Victor Abs, brigadão. Eu que agradeço, professor. Um abraço. E olha com quem estamos falando agora aqui no South Summit. O nome dele é o Rodrigo Sabiá e ele tem um projeto muito incrível que contribui muito com a sociedade. A gente vai ficar sabendo agora mais sobre o projeto Reciclando Vidas. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo já fazem 3 anos aqui em Porto Alegre, né? E é um trabalho voltado para egresso do sistema prisional. Eu sou um egresso do sistema prisional, né, local do qual eu passei durante 5 anos, 2 anos no regime fechado, 3 anos no regime semiaberto. E hoje eu faço um trabalho voltado para essa galera porque eu sei das dificuldades que é para eles se colocarem novamente no mercado de trabalho,
e poder dar um pontapé inicial para a sua vida, né? E o projeto Reciclando Vidas é muito disso, né? Ele vem disso, né? Da gente buscar oportunidades para essa galera, oportunidade de emprego, oportunidades deles poderem fazer cursos profissionalizantes, através de parcerias, fazer documentação, e até, porque tem muitas vezes que não sabe nem onde procurar para fazer um curso ou algo do tipo, né? Ou fazer um documento. Então essa é a nossa missão, carrega como missão e trabalho, né? Então, quando eu saí, eu tive o privilégio de poder ter pessoas que me ajudaram a trabalhar numa reciclagem, e era um trabalho do qual eu via com um certo preconceito, mas através desse trabalho eu descobri que eu podia ajudar outras pessoas, né? Então trabalhei ali durante 5 anos como reciclador, puxei carrinho na rua, e após isso, através das minhas palestras que eu venho dando já fazem 10 anos, falando sobre a minha história de vida, surgiram outras oportunidades, fui me qualificando, estudando, hoje eu faço uma faculdade de serviço social e fui dar aula de empreendedorismo, tive a oportunidade de viajar pelo Brasil aí dando aula de empreendedorismo, falando sobre a minha história de vida. Então tive em Manaus, Brasília, Espírito Santo, São Paulo, Rio, trabalhando com outros jovens que têm umas histórias similares à minha. E então acho que é muito importante quando a gente chega e troca essa ideia com esses jovens, e mostrando e falando que a gente veio do mesmo lugar, do mesmo espaço que eles, né? E que eles possam enxergar em nós uma referência e uma oportunidade de mudança também. E a gente sabe que existem muitos obstáculos, muitas dificuldades, e que a sociedade não quer dar oportunidade para essa galera. Mas eu falo, né, isso é questão de segurança pública. E a partir do momento que a gente deixa de dar oportunidade para essa galera, que a gente olha para eles com preconceito, a criminalidade, as facções estão abrindo essas portas. Então, acho que o ano passado nós fizemos o nosso primeiro seminário de reinserção social e oportunidades para egressos do sistema prisional, com o tema era a oportunidade de emprego, né? E foi no Caldeira, foi um dia inteiro de seminário, onde a gente trouxe palestrantes dos Estados Unidos, da Argentina, de São Paulo, do Rio, todos que trabalham com esse público e que tem algum tipo de projeto voltado para esse público, para trazer ideias, para chamar a atenção dos nossos empresários, os nossos RHs, para essa questão que é muito importante, né? Que a gente tem que, de alguma forma, investir nessa galera. Esse ano nós estamos com um projeto com a proposta de ter um novo seminário voltado à educação. Essa galera tem que entender que a educação é um pontapé, uma porta para que eles possam chegar, realizar sonhos, né? E uma mudança de vida. Então esse ano a proposta é educação, a gente pretende trazer um palestrante dos Estados Unidos, que tem um projeto muito bacana em Nova York, um projeto que ele faz com jovens, envolve governo do estado, judiciário e também egressos que dialogam com esses jovens, trazendo suas experiências e seus trabalhos para que eles possam enxergar na educação uma outra ferramenta que não seja só o caminho do crime, mas na educação uma oportunidade para que eles possam realizar sonhos e correr atrás dos seus sonhos, né? Eu sempre falo, né? Eu tô com 40 anos e eu venho realizando os meus sonhos, né? E o último agora foi estar na África do Sul no ano passado, participando de um programa chamado Global Freedom Fellowship, uma instituição internacional chamada Incarcerations. Fui o único egresso brasileiro, junto com mais 14 egressos de 11 países diferentes, e a gente estava lá dialogando, falando sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve nos nossos respectivos países, voltado para os egressos. Então foi um sonho realizado, do qual eu não esperava, e estar lá representando o nosso país, falando de uma pauta um tanto delicada, mas de suma importância. Então foi um baita de um passo que eu pude dar nessa minha vida aí, né?
na sua vida e na vida de muitas pessoas. Parabéns pelo seu projeto. Conte com o nosso programa, com o nosso espaço para quando você for desenvolver essas atividades e querer trazer essas informações, o quão modifica uma sociedade essas pessoas que necessitam desse tipo de atividade, muitas vezes não conseguem acessar. E eu vou te perguntar, quem quiser participar dessas capacitações, que se vê nessa situação, nesses pré-requisitos, por assim dizer, como ela pode acessar esse tipo de capacitação e quais os contatos que tu pode deixar aqui pra gente? Bom, nós temos o nosso Instagram, que é Reciclando Vidas. Temos o nosso e-mail também, reciclandovidaspoa@gmail. E também temos o nosso WhatsApp, que posso deixar aqui para vocês também, que é 51992578487. E são todos os nossos contatos aí, que é só chamar ali, que em algum momento a gente vai dar um retorno, né? E a gente está sempre atrás de parceiros, principalmente não só o governo do estado, enfim, mas os parceiros do setor privado, para que eles entendam que também essa é uma pauta do qual eles têm que estarem juntos, para que a gente possa, de alguma forma, incentivar, apoiar. Exatamente. Muitas outras pessoas, muitos outros jovens, né? A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas a gente não quer salvar o mundo. A gente sabe que o quanto é difícil isso. Mas 2 que a gente consiga salvar é de suma importância. 2. Exatamente. Que importa. Com certeza. Muita gratidão, Rodrigo. Espero te ver aqui novamente. E aproveite o Salve Summit. E estamos aqui e vamos continuar ainda com muitas entrevistas com pessoas que estão aqui justamente colaborando e compartilhando histórias como essa. Muita gratidão. Eu que agradeço. Obrigadão. E aqui no South Summit encontrei o Carlos Aranha, que é uma das grandes pessoas, aí, uma das grandes autoridades em inovação aqui no Rio Grande do Sul. Passou por múltiplas entidades. Aranha, obrigado por bater esse papo aqui nesse calorão com a gente. Como é que tá o South Summit desse ano de 2024? Tudo bom, Rogério? Beleza? Tá quente, né? E eu acho que, como todos os eventos de inovação, esse calor, se a gente pegar e transformar isso para o nosso jargão da inovação, ele faz uma ebulição, né, de todo mundo que está aqui dentro, né? É um evento que tem investidores, que tem empresários, que tem startups, empreendedores, universidades, fundos de investimento. O ecossistema está aqui, né? De Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, brasileiro e internacional. Então, para mim, o evento está começando com o pé direito. Está fantástico. Está sendo considerado, claro, o maior dos South Summits até agora. Pelo que a gente viu, está bem mais estruturado do que os dos anos anteriores. Não que tivesse grandes problemas, mas o primeiro que deu aquela chuvarada no primeiro dia foi um problema. E a gente percebe que muitas pessoas de outros países, de outras cidades que estão vindo aqui. Isso favorece a cidade de Porto Alegre como um polo de inovação, além do que já costumava ser? Sem sombra de dúvida, né? Hoje eu conversei com uma russa, conversei com um argentino, conversei com um americano. E se a gente olhar 3, 4 anos para cá, né, Rogério? Talvez um pouco mais. A gente que já está labutando no ecossistema de inovação da cidade há muito tempo, é o que a gente sempre quis. Eu acho que o South Summit, ele se traduz, né, num sonho do nosso ecossistema de inovação, de colocar Porto Alegre no mapa de inovação brasileira e no mapa de inovação mundial. E de fato isso que está acontecendo. O evento está muito maior que o ano passado. A gente ganhou em área, né? O evento ganhou em área. A gente está vendo mais gente. Está calor, obviamente. Isso vê que as pessoas estão mais dentro dos ambientes. Mas, sem sombra de dúvida, essa é a melhor edição das 3 que já ocorreram. E aqui estão circulando aquelas pessoas que criaram seus negócios, criaram suas startups, para apresentar para outras pessoas que investem, empresas que oferecem serviços, os terceiros que daqui a pouco contratam, fazem as articulações. Isso é que dá vida ao ecossistema de inovação, né? Sem sombra de dúvida. Nós, da SLC Agrícola, nós criamos um braço de investimento em 2021.
E desde então a gente tem conversado muito com startups, muito com outros fundos de investimento ou corporações que investem em startup por meio dos seus CVCs, seus Corporate Venture Capitals. E a gente o objetivo aqui é criar essas conexões, né? De estar conhecendo startups, conhecendo os novos atores da nossa indústria, para poder buscar, obviamente, melhores deals que tenham a ver com a estratégia de investimento do nosso negócio. Agora conta para nós, para quem não sabe, o que é Venture Capital? Venture Capital, traduzindo literalmente, é investimento de risco, né? É o modelo que existe hoje e existe há muito tempo, né, de acelerar negócios com a injeção de capital, entendendo que essa injeção de capital no negócio vai acelerar o crescimento da startup, no caso, né, e vai fazer com que ela valha mais e consiga atingir os seus objetivos financeiros e de negócio também. Bom evento para ti. Muito obrigado para ti também. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou palestrante, mentora, autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Sou CEO da Brock Delphi Educação. Senhores empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras, líderes e educadores. Hoje o que me traz é um propósito. O propósito de ajudar você a fazer a gestão otimizada da sua organização. Nós hoje vamos trazer um questionamento que, conversando com muitas pessoas durante a semana, uma senhora me falou que havia lido um artigo extremamente importante na administração e que esse artigo tinha uma sigla, um acrônimo, que ela não tinha compreendido perfeitamente. Então, achei muito interessante esse questionamento e trago para todos vocês. Ela me falou da matriz EREC. O que é EREC? Foi a pergunta desta senhora. Esta instigante pergunta. EREC é um acrônimo das palavras eliminar, no caso, eliminar o excesso que existe na sua gestão. Excesso de procedimentos, de processos, de excesso de estratégias, muitas vezes exageramos. Então, a primeira letra desta sigla seria eliminar. O segundo seria reduzir. Reduzir tudo que está em excesso também. Então, buscar, identificar o que eu tenho em excesso. Por exemplo, estou aqui na minha mesa fazendo um projeto e tenho 2 canetas. Para que 2, se eu preciso de apenas uma? Então, vamos eliminar. E é bem nesse sentido. Tudo que estiver em excesso, eliminar. Então, eliminar, reduzir. E o terceiro, elevar a motivação dos colaboradores, elevar tudo que está de bom na sua organização. Valorizar seria o termo correto, né? Então, e o terceiro, que seria para fechar o EREC, essa terceira palavra, que seria criar. Criar objetos novos, criar novas estratégias, novos procedimentos, buscando a inovação e o apoio dos colaboradores que buscam na EREC fazer uma gestão de qualidade, buscando acelerar o seu produto, o seu negócio, de forma mais agradável. Então, respondendo a esta senhora, a matriz EREC é um acrônimo dessas palavrinhas, né? Seria o que nós poderemos identificar na nossa gestão.
Então, hoje era o que nós queríamos trazer para vocês como um ponto fundamental para você fazer uma gestão de qualidade. Até a próxima terça no Movimento Empresarial. Até lá! Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. E agora, no programa Movimento Empresarial, nós vamos conversar sobre um assunto que é de interesse de todos. Eu estou falando de consórcio. Você sabe exatamente o que é um consórcio, como é que ele funciona, que tipo de consórcio está disponível para as pessoas e para as empresas? Pois é, para falar sobre esse assunto aqui conosco, está aqui a Patrícia Flores. A Patrícia, ela é representante autorizada da HS Consórcio, que é uma das empresas mais reconhecidas nesse tema. Patrícia, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui falando do que eu mais gosto de fazer, né? Que é trabalhar com consórcio. Patrícia, antes da gente entrar nesse tema de consórcio, e eu quero te fazer várias perguntas sobre isso, quero conhecer um pouquinho mais da Patrícia. Conta para nós um pouquinho da tua trajetória. Então, eu comecei com consórcio, né, com HS Consórcios, esse ano vai fazer 14 anos. 14 anos. 14 anos, foi basicamente meu primeiro emprego, né, que eu comecei como telemarketing há 14 anos atrás, com a telelista, aquela amarelinha, fazendo ligações para empresas, divulgando, né. Então eu marcava as visitas, a minha gerente ia lá para fazer o fechamento. E aí fui passando, né, me formei na faculdade, aí entrei na área de vendas do consórcio. E o ano passado, em março do ano passado, eu saí da área de vendas para abrir a minha própria representação dentro da HS Consórcios. Hoje eu sou representante autorizada, né, hoje tenho a minha empresa para que eu possa fazer as vendas, né. Então, hoje eu faço todo o trabalho. Tudo que eu comecei há 14 anos atrás, hoje eu faço para mim, né. Agora, Patrícia, as pessoas falam, todo mundo fala consórcio, mas se tu for explicar para uma pessoa que não conhece muito bem, provavelmente tem algum telespectador que não entende exatamente o que é o consórcio, como é que ele funciona.
O consórcio, ele é um planejamento de compra. Por que é um planejamento? Porque não é algo que tu vai fechar e na hora já vai poder fazer a aquisição, né? É um valor que tu vai depositando mensalmente, vai pagando um boleto mensalmente, e no momento que tu é contemplado, que é o momento que te permite fazer a aquisição, aí sim tu tá apto para poder adquirir e realizar o teu sonho, né? É uma compra coletiva, onde todos os participantes daquele grupo vão colocando um valor mensalmente, e todos os meses, né, várias pessoas têm a possibilidade de poder estar realizando seu sonho. E que tipo de consórcio que normalmente as pessoas podem utilizar? Pensando assim, que tipo de bem as pessoas podem se valer do consórcio para adquirir? Hoje a nossa cartela, né, de aquisições é bem ampla, tá? Tu pode utilizar um consórcio para comprar casa, terreno, construção, reforma, apartamento, carro, lancha, jet ski, caminhão, enfim, tudo que for desses segmentos, né? Mas hoje o nosso carro forte, o que eu mais vendo é para investimento, porque a gente sabe que o brasileiro não tem a disciplina de pagar em dia, né? Então, viu no consórcio essa alternativa de ser uma poupança forçada, onde no momento da contemplação eu faço a compra dessa carta e aí gera uma rentabilidade que hoje em dia a gente consegue estar pagando até 20% sobre o crédito. Explica melhor um pouquinho. Então, quer dizer, eu posso utilizar o consórcio para planejar comprar o meu carro. Posso utilizar o consórcio para planejar comprar a minha casa, mas eu também posso usar como investimento? Como assim? Como é que funciona na prática? Então, o investimento a gente consegue utilizar de duas formas. Ou vendendo a carta de crédito, né? Vamos dar um exemplo assim bem bobo, tá? Um cliente fez um plano ali, em 10 meses ele foi contemplado. Nesse momento, a gente faz a oferta de comprar essa carta dele, esse poder de compra dele, né? Pagamos ali um percentual em até 20% sobre o crédito dele, ele não vai ter mais a dívida, vai ficar com o lucro da venda, né? Eu vou repassar essa carta para um outro cliente que quer fazer uma aquisição, ou ainda ele pode estar utilizando esse consórcio para comprar imóveis, colocar esses imóveis para locação, onde o próprio locatário vai estar pagando a parcela do consórcio, então vai gerar uma renda passiva, né? Eu tenho clientes hoje que vivem só disso, só dessa renda que as cartas que contemplaram, e ele foi fazendo aquisições de imóveis, vão trazendo com o tempo, né? Uma forma também de aposentadoria, né? Que a gente sabe que hoje a maior parte, né, é todo mundo autônomo, então uma forma de estar conseguindo fazer uma aposentadoria melhor, né, do que o INSS pode nos pagar. Então vamos imaginar, eu posso imaginar comprar um carro aí que custa 120 mil reais. Como é que funciona essa carta de crédito? Falaste em carta de crédito. Então, primeiro, o que é a carta de crédito e como é que funciona? Quantas vezes normalmente eu posso pagar para vir a ter essa carta de crédito? Eu sei que o consórcio tem a questão de lance, de sorteio. Conta para nós um pouquinho como é que funciona isso. Então, o prazo de contemplação ele é variável, né? Eu, por exemplo, essa semana eu tive a honra de uma cliente ser contemplada com a primeira parcela. Olha só. Com apenas 10 dias que ela tinha feito consórcio, ela foi contemplada por lance, né? Então, assim como já tive clientes com 25, com 30 e poucos meses, o maior segredo que eu costumo falar do consórcio é a parcela em dia. É pagar o teu boleto em dia, honrar teu boleto ali, né? Porque não existe fórmula mágica, nem mesmo um lance vai fazer com que a pessoa contemple, né? Mas o que vai fazer com que ela participe é estar com a parcela em dia. E hoje prazos a gente tem diversos, de 36 meses até 220. Aí vai de acordo com o perfil do cliente, né? O que ele deseja naquele momento, o que ele pode pagar de parcela também. Então depende de cada um. E o cliente ele não precisa se preocupar em encontrar outras pessoas para participarem. Isso é um trabalho que vocês fazem. Quer dizer, eu chego e digo, olha, Patrícia, eu tenho interesse de comprar um carro, o valor que eu imagino é esse aqui, 120 mil, e tu vais me atender e fazer todo esse encaminhamento para que eu possa vir a ser sorteado nesse período do consórcio, que pode ser 60, 120, como tu falasse, meses, né? E se eu quiser, eu posso dar o lance. O que é o lance exatamente? O lance, ele é uma forma que a gente tem de tentar antecipar essa contemplação, né? Não depender somente do sorteio. O lance são adiantamento de parcelas, é antecipação de parcelas que tu faz.
E aí esse valor, caso tu seja contemplado por ele, tu tem a opção de abater do teu saldo devedor. Então não vai ser um valor que vai ficar por nada, né? Tu vai diminuir em parcelas ou no teu prazo de pagamento. Então até isso se torna mais flexível, né? Essa minha cliente, ela tinha um valor bem legal. Na verdade, foi de carro e ela ofertou o valor do carro dela como lance. Então ela não tirou nada do bolso, que é uma das coisas que a HS também tem de diferenciais, né? Ela vai pagar através do valor do carro dela e ela vai ter 60 dias para vender o carro. Então ela não vai ficar a pé também. E aí, esse valor que ela ofertou, agora ela vai definir se ela vai abater no número de parcelas ou no valor das parcelas, diminuindo elas, né? Falaste que a HS tem um dos diferenciais é esse. Se a gente for fazer uma comparação com outras empresas de consórcio, que tipo de vantagem competitiva a HS tem em relação a outros competidores aí que também trabalham com a questão de consórcios? Uma das principais vantagens, né, que a HS Consórcio ela é pioneira na meia parcela. O que é a meia parcela? A meia parcela é uma opção que a HS dá para o cliente, para que ele possa, principalmente para quem paga aluguel, foi pensado justamente nessas pessoas, né, para que elas possam estar planejando a futura casa, né, enquanto elas pagam aluguel, então para não ficar pesado, né, honrar 2 parcelas. E aí no momento que ela é contemplada, ela não vai ter mais aluguel, vai pagar somente o consórcio. Então é uma forma também, e até para o investimento, né, se torna mais rentável, porque a pessoa vai pagar metade de uma parcela e vai ganhar sobre um crédito que ela não tem. Então, hoje, mais de 99% dos meus clientes optam pela minha parcela, né? É uma forma que a gente tem aí de estar alavancando muito capital com todo mundo, né? Só repete essa última frase de novo aí. É uma forma que a gente tem de estar alavancando muito capital com todo mundo que entra nessa opção da meia parcela. E como é que funciona na prática? Por exemplo, eu opto por pagar meia parcela até o momento da contemplação. E essa outra metade da parcela, ela é diluída no restante do contrato? Como é que é isso? Exatamente. A gente vai fazer o somatório dessas meias parcelas que ficaram para trás e na contemplação a gente dilui no prazo que falta para terminar o teu consórcio. Então, o que muita gente às vezes não gosta ou acha que não é legal, porque acha que na contemplação vai ter que pagar tudo junto, né? E na verdade não, muitas vezes acrescenta ali 5, 10, 15, 20 reais a mais na tua parcela. Então, eu recomendo, né? Com os meus consórcios todos são através da meia parcela também, que eu acho que é uma forma de investimento também que se torna menor, né? Não tão pesada no orçamento. Eu conheço pessoas que muitas vezes têm 2, 3, 4, 5, 10 consórcios que vão pagando e sempre tem algum sendo contemplado. Então isso também é uma forma de fazer uma reserva e investimento, quer dizer, eu estou gerando a possibilidade de ali na frente ter na mão esse valor para fazer alguma coisa com isso ou para receber um valor por ter sido contemplado. É uma forma também de se programar e fazer investimento? Com certeza é uma forma, né? É uma poupança forçada, porque tu vai te obrigar ali mensalmente a pagar aquele boleto, né? Então, diferente da poupança, que, como eu brinco, né? Dá uma dor de barriga, tu vai lá e tira, e para repor é muito difícil. Então, o consórcio te obriga a isso, e aí na contemplação tu vai definir se tu vai adquirir um bem, se tu vai rentabilizar esse valor em capital vendendo a tua carta de crédito, ou ainda tu pode deixar aplicado, né? Hoje a HS Consórcios faz com que o cliente possa deixar aplicado, rendendo ali através do IPCI, enfim, o cliente tem diversas opções, né? Só precisa escolher uma parcelinha ali que encaixe melhor no orçamento, e aí, como tu comentou, o resto eu faço, né? Costumo brincar que é um casamento, que eu vou com o cliente até a última parcela dele. Ele só precisa pagar, o resto eu faço. Em termos de tamanho de parcela, Patrícia, quando a gente está falando de um bem, ele muitas vezes tem um valor mais alto, mas a parcela é baixa. Quando a gente fala de um valor introdutório de parcela, um consórcio ele começa com que valores e até que valor de parcela que a gente tem para os telespectadores conhecerem também um pouco essa realidade? Hoje as nossas menores parcelas que a gente tem é R$ 197, né? Meia parcela que tem para um crédito de 34 mil de veículo. Hoje é o nosso carro-chefe, né? Porque também eu tenho muitas clientes que fazem esse consórcio para quê? Planejar cirurgia plástica, para planejar dar um carro de presente para o seu filho, né? Porque no final do plano a pessoa também pode pegar todo o valor em espécie reajustado, fazer festa de 15 anos, enfim. Quem não consegue guardar dinheiro, hoje utiliza consórcio dessa forma, né?
Então uma parcela de menos de R$200 a gente gasta sem sentir. E ali é uma forma que tu vai pagar e ali a médio e longo prazo vai te retornar de alguma forma, né? Ou seja, o consórcio é uma opção que cabe em praticamente todos os bolsos, né? Dificilmente a pessoa não vai conseguir, numa família ali, reservar R$200 para fazer uma reserva que vai ser utilizada lá na frente em benefício daquele próprio conjunto de pessoas, né? Então, há quantos anos tu estás no consórcio? Vai fazer 14. 14 anos, né? Então, me parece que tu já tem uma experiência bastante grande aí para trazer para as pessoas. Mas, Patrícia, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, né? Como é que faz para tirar as dúvidas sobre consórcio? Como é que tu pode ajudar as pessoas com relação a isso? As dúvidas, né, eu gosto de marcar uma entrevista, como eu brinco, né, o cliente que tem dúvidas, a gente senta, a gente conversa, eu entendo o que o cliente precisa, qual é o perfil dele, né, hoje através das minhas redes sociais, no Instagram principalmente, eu consigo todos os dias estar lá abordando alguma coisa, né, falando sobre disciplina financeira, enfim, eu gosto muito de fazer isso, né, agendar com o cliente, entra em contato comigo através do meu WhatsApp ou do meu Instagram, a gente agenda um horário, eu vou até o cliente, na casa dele, no serviço dele, enfim, e aí eu consigo explicar certinho, né, porque como é um investimento a longo prazo, é uma coisa que a pessoa realmente precisa pensar bem, né. Então não é porque tu vai marcar comigo que tu precisa fechar, mas sim entender como funciona o consórcio, né, e de que forma consegue utilizar benefício próprio. Para você que tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre consórcio, aqui está aparecendo os contatos da Patrícia, converse com ela e certamente tem alguma solução que pode ajudar, seja para um investimento, seja para trocar de carro, seja para resolver um problema de moradia aí que muitas vezes as pessoas enfrentam e não se dão conta que existem algumas modalidades que não se paga 2 ou 3 vezes o bem, como é o caso de um financiamento, né? Muitas vezes a pessoa compra um carro, paga 2% de juro ao mês, chegou no final do período, pagou 2,5 carros ou 3 carros em relação ao que ela estava lá no valor original. Muito obrigado, Patrícia, por ter estado aqui com a gente. Eu agradeço muito esse espaço aqui, estar com vocês também, bate-papo, né? Foi muito bom. Muito obrigada. Para você que está conosco aqui, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Não sai daí não. Os parques, as praças, os ambientes onde existe uma integração das pessoas com a natureza são algo extremamente precioso para as cidades. Eu estou aqui gravando esta opinião no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Um espaço onde as pessoas vêm caminhar, vêm conversar, vêm fazer exercícios, mas especialmente vêm aproveitar esse pequeno espaço de natureza no meio de uma cidade. Em muitos lugares existem parques maiores do que esse, mas igualmente importantes, ou muito mais até, como Hyde Park lá em Londres, como Central Park em Nova York e tantos outros. São espaços onde as pessoas vêm para sair por alguns minutos dos seus problemas, das suas dificuldades, de tudo aquilo que precisam esquecer, para se integrar com a natureza, para viver a vida como ela pode ser vivida. Os espaços de parques e praças fazem com que as pessoas se conectem com elas mesmas, com a natureza e com a própria cidade. Que bom quando as pessoas colaboram para que um parque, para que uma praça seja bem cuidada. Que bom quando o poder público daquela cidade, qualquer uma dessas que eu falei, ou da sua cidade, se preocupa em cuidar desses ambientes. Dessa forma, todos nós temos a possibilidade de viver a natureza, mesmo que seja um pequeno espaço dentro de uma muralha de concreto, como nós temos aqui no Parque Moinhos de Vento. Mas, sem dúvida, esses bons espaços colaboram para a qualidade de vida das pessoas e da própria cidade. Essa é a minha opinião. Semana que vem tem mais. Tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda
cabeça cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs, em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o terceiro aeroporto mais movimentado do país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o quarto maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar contigo sobre a importância de tu fazer a prevenção do teu sorriso, a prevenção da saúde do teu sorriso. Por quê? O que pode estar acontecendo? Tu pode estar com um problema sério no teu dente, na tua gengiva e tu não sentir dor. É muito comum pacientes terem cáries e não sentir dor, ou ter algum problema na gengiva, às vezes um leve sangramento que não dói, e a pessoa vai levando, vai passando os dias e esse problema que no início parece ser pequeno, ao passar dos dias, meses, se torna um grande transtorno na vida do paciente, gerando dor, se afastar do trabalho, se afastar dos negócios. Então é de extrema importância tu vir aqui no consultório, fazer a tua consulta de diagnóstico para a gente ver como é que está a saúde do teu sorriso. Se tem sangramento, se tem cárie, se tem desgaste no teu dente, se tem trincas. Então, além dos cuidados que tu tem em casa, que é passar o fio dental
escovar os dentes e cuidado com a alimentação, com a quantidade de açúcar que tu ingere, é de extrema importância tu vir aqui no consultório para que eu possa, com o meu conhecimento, te dizer como que tá a saúde do teu sorriso. Combinado? Eu fico por aqui. Até o próximo programa do Movimento Empresarial. Um grande abraço. Meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e consultor trabalhista. No programa de hoje, Dicas Jurídicas, nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização interna quanto aos documentos necessários para a contratação do empregado. Quando a empresa já fez o processo seletivo, já tomou as providências, já fez o contrato de trabalho com o seu futuro empregado, enfim, agora então chegou o momento de organizar toda a documentação. Então a empresa deve ter na sua organização uma pasta específica para cada empregado. E nessa pasta existem documentos, aqueles documentos normais, aqueles documentos comuns, né, a contratação de todo empregado, mas também existem documentos estratégicos que devem constar nesta pasta. Por que tem que existir uma organização interna desta forma? Porque qualquer problema que der durante a vigência do contrato de trabalho desse funcionário, a empresa vai lá na pasta e pega o documento necessário para que alguma situação seja provada, né? Por exemplo, no contrato de trabalho tem provavelmente alguma situação que pode ser modificada e pode ser feito algum aditamento contratual. Então a empresa vai lá, solicita para o funcionário, pega o documento, enfim, ela deve ter uma série de documentos na pasta para que não dê problema futuro, né, em que o funcionário solicite algum documento que a empresa não tem. Então, quais são os documentos comuns aí para ficar nesta pasta, né? Precisa o print da carteira de trabalho da empresa, documento de eventual pagamento de comissões, prêmios, enfim, o RG, o CPF, o título eleitoral, comprovante de escolaridade do empregado é muito importante, o certificado de reservista, a certidão de casamento não estável, a certidão de nascimento dos filhos, né, que dá muito problema porque, principalmente na questão do salário família, várias vezes na justiça, eu que advogo muito para empresas, o funcionário ele alega que entregou a certidão de nascimento para a empresa diz que não, o empregado diz que sim, a justiça diz que quem tem que provar que o empregado não entregou essa certidão de nascimento, né, a empresa. Então, tem que documentar isso para que, se for preciso apresentar num processo trabalhista, a empresa tenha toda essa documentação. Então, eu selecionei os documentos comuns mais interessantes, mas existem documentos também estratégicos que devem constar nesta pasta que eu falei para vocês. Por exemplo, uma declaração de trajeto do funcionário, se ele vai precisar de vale-transporte, se não precisa, né? Se não precisa, então tem que ter um documento de opção de renúncia do vale-transporte. Outro documento que eu selecionei, que é um documento estratégico, né? Que é a autorização de uso de imagem. Né? Existe a lei LGPD, né? Então, por exemplo, se a empresa solicitar a imagem desse funcionário, a empresa tem um documento de autorização, né, de uso dessa imagem, declaração de uso de recursos computacionais, como proibição de acesso a sites pornográficos, de relacionamentos, etc. Isso a empresa deve documentar, ela não deve só proibir verbalmente, né, a utilização desses sites, mas precisa também, né? E também há o termo de sigilo, né, que a empresa precisa como documento estratégico, é um documento obrigatório em que o empregado obriga o empregado, né, a não divulgar dados da empresa, né, para outras pessoas e outras empresas, enfim.
Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado. Foram tantas entrevistas realizadas no South Summit que ainda tivemos a oportunidade de trazer para este programa, não é, Rogério? O South Summit foi um evento realmente muito interessante, a gente encontrou muita gente, não foi possível trazer todas as entrevistas que nós fizemos, trouxemos mais algumas hoje, e isso é legal, né? Um evento como esse realmente traz uma repercussão e merece ser apresentado com mais detalhes para você. Também conversamos um pouco mais sobre consórcio, acho que é uma forma popular de permitir que as pessoas adquiram bens, uma forma de poupança forçada muitas vezes e até uma forma de investimento. Agora, Ana Paula, eu quero encerrar esse programa fazendo um convite para quem está nos assistindo. Anota aí, ó. Anota aí. Quinta-feira, dia 4 de abril, às 20 horas, aqui na Poa TV. Você sabe o que está começando? O programa Para Elas na TV, com ela, Ana Paula. Conta pra nós como é que vai ser. Sim, Rogério, estamos de volta com esse programa que fala sobre o universo feminino e suas várias características. Então vem com a gente que a gente está com vários profissionais, estamos com vários profissionais sendo entrevistados, trazendo muita informação para você. Quinta-feira, 20 horas, aqui na Poa TV, está iniciando a temporada 2024 do programa Para Elas, apresentado pela Ana Paula. E nós, no Movimento Empresarial, nos encontramos terça-feira que vem, às 20 horas também. Então, fique bem e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs, em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o terceiro aeroporto mais movimentado do país,
754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o quarto maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br